Olá pessoal, o último vídeo da nossa trilha de capacitação sobre a parte de imóveis na reforma tributária. Neste nós vamos falar sobre vendas efetuadas por pessoas físicas, sejam de imóveis próprios, de construção própria, onde a própria pessoa física gerenciou a construção, ou seja, é a primeira venda deste imóvel, bem como imóveis que estão sendo revendidos. A pessoa física comprou o imóvel pronto e agora está revendendo para um terceiro. No primeiro momento, então, nós vamos fazer um comparativo em relação a como nós temos essa situação no sistema atual e como estará previsto no novo sistema, né? Então, como regra geral, a tributação que nós temos atualmente ela é exclusiva em relação ao ganho de capital gerado nessas operações. Então, se eu tenho um imóvel e eu vendi esse imóvel, eu não tenho tributação de PIS, COFINS, ICMS e ISS. Eu fico só sujeito ao imposto de renda sobre o ganho de capital dentro daquelas alíquotas progressivas de 15% a 22,5%. Então, o nosso sistema atual é esse. O que nós temos outro ponto importante? No sistema atual, nós temos critérios muito subjetivos para determinar a equiparação às pessoas jurídicas. Então, fala lá, exploração habitual com finalidade de lucro. Só que dentro do... O que é exploração habitual? Né? Daí se cria algumas dificuldades para se definir exatamente quando que está ou não equiparado à pessoa jurídica. Quando há equiparação à pessoa jurídica, a carga tributária efetiva fica em média em 6%, sendo que deste montante apenas 3,65% refere-se a PIS e COFINS. No novo sistema, tributação sobre a renda segue inalterada, então assim como nós falamos em relação às locações, aqui na compra e venda não modifica o imposto de renda. Em relação à IBS-CBS, nós temos critérios mais objetivos para definir a sujeição ou não. No sistema atual, nós falamos que nós não tínhamos critérios objetivos, eles eram muito subjetivos. IBS e CBS já nascem criando critérios bem objetivos para determinar se há ou não sujeição de IBS ou CBS. Temos também um regramento diferenciado para imóveis que tenham sido objeto de construção própria. Então tem uma situação para imóveis que foi só comprado e revendido e outra situação para imóvel que foi construído pela própria pessoa. Então agora a gente começa a entrar justamente nesses critérios de verificação. Então nesse slide nós vamos falar de imóveis construídos por terceiros, ou seja, a pessoa comprou um imóvel pronto, usou ou não usou, mas revendeu esse imóvel para uma outra pessoa. Então nesta situação, se no ano anterior a pessoa física tenha comercializado mais de 3 imóveis distintos, ele passa a ser contribuinte de IBS e CBS. São raríssimos os casos de que uma pessoa física explora esse tipo de atividade na própria pessoa física. Normalmente ela abre uma pessoa jurídica para isso, justamente pela menor carga tributária. Mas nunca se sabe, né? Ou até então, né, Thiago, ele estava adotando essa operação dentro de uma informalidade, tratando na pessoa física, porque como nós tínhamos uma subjetividade para determinar quando que eu estava na pessoa física sujeito às regras da pessoa jurídica, nesse caso de construção, de que o imóvel foi construído por terceiros, pode ser que o cara estivesse ali, está comprando, está vendendo, teve uma oportunidade, vendeu e não estava controlando muito, né? Agora, bem objetivo. Se no ano anterior eu tiver comercializado mais de 3 imóveis, automaticamente no ano seguinte eu já inicio estando contribuinte. E no próprio ano atual, né, a partir do quarto imóvel que eu esteja vendendo, eu passo a tributar o IBS e a CBS. Por quê? Porque ele tem um limite de 3 imóveis que ficaria na faixa de liberação de pagamento de IBS e da CBS. Então dá para fixar, né? Atuo na questão de compra e venda de imóveis. Bom, até 13 imóveis, ok. Até 13 imóveis no ano tu não vai estar sujeito a essas modificações. Então o nosso quadro resumo quanto à revenda de construção por terceiros, que eu faço somente a revenda. A tributação sobre consumo ela inexistia e agora vai ter o IBS e a CBS se atendendo a alguns critérios. A tributação da renda não tem alteração, eu pagava de 15% a 22% conforme o tamanho do meu ganho de capital e a partir de 27% eu sigo com o mesmo critério. Critério de sujeição, a habitualidade do lucro, então era uma coisa, habitualidade e lucro era uma coisa subjetiva e agora nós temos uma coisa bem definida, né? Mais do que 3 imóveis distintos no ano.
E a carga média de equiparação de pessoa jurídica, se essa pessoa física fosse equiparada a uma pessoa jurídica, seria uma carga de mais ou menos 6% no lucro presumido. E no IBS, na CBS, eu tenho as alíquotas padrões com redução de 50%. Então já é uma carga muito superior, né, àquela que era prevista anteriormente. Mas não dá pra gente cravar aqui o quanto efetivamente é o aumento, porque várias outras questões de reduções, de outras questões de fatores, então aqui é só para fixar mesmo a diferenciação. A questão de imóveis sempre cabe análise em loco, né? Porque depende do valor do imóvel, se não tem algum outro benefício, né? Valor, por exemplo, de baixa renda, pode ter alguma redução também. Então, nós estamos apresentando as regras gerais de impacto da reforma tributária, que vai ser para as pessoas físicas que têm mais volume de vendas. Exatamente. Mas sempre é aconselhado analisar cada caso especificamente. Bom, agora a gente vai analisar o critério de verificação para aquelas situações onde a construção é própria, né? Então, a pessoa comprou o terreno, fez a construção e daqui a um pouco vai vender aquele imóvel. É comum, às vezes pega um terreno, faz 2 sobrados ali e vai fazer a venda. Bom, aqui nós temos regras diferentes das regras que nós estávamos observando até então. Então, eu tenho um critério baseado no ano anterior. Então, no ano calendário anterior, se eu tiver vendido mais de um imóvel construído nos últimos 5 anos, então eu tenho que olhar para o ano anterior, vendi mais de um imóvel. Esse imóvel foi construído há quanto tempo? Bom, ele foi construído dentro de um prazo de 5 anos. Bom, então tu já vai estar sujeito no ano seguinte à IBS e à CBS. E no ano atual, se ter vendido mais de um imóvel construído nos últimos 5 anos, a partir da segunda venda, haverá sujeição de IBS e CBS. Aqui vem a necessidade do CIB, né? O Cadastro Único de Imóveis que nós falamos há 2 vídeos atrás. É naquele cadastro que vai constar se aquele imóvel foi uma construção própria ou foi uma construção por terceiro. Sim. Porque como o governo vai saber se aquele imóvel que está na sua pessoa física foi você que construiu ou não? Hoje a própria declaração de imposto de renda não tem essa informação. Ela tem um campo texto que você vai descrevendo. Comprei, vendi, reformei. Então aqui volta a importância da questão do CIB, se é um imóvel comprado pronto ou construído pela própria pessoa. Sabe que outro ponto importante é que está se debatendo muito a questão desse quantitativo de imóveis, né? E como que vai se tratar aquelas situações que eu tenho um apartamento e tenho 2 boxes. São 3 registros de imóveis. Exatamente, eu tenho 3 matrículas aqui envolvidas, então como que isso vai se operacionalizar logo ali na frente? Então, esse é um ponto de bastante atenção que a gente vai ter que verificar quais serão os desdobramentos daqui por diante, principalmente essa questão aí dos imóveis... Do quantitativo. Quantitativo dos imóveis. E no nosso quadro resumo, tributação sobre consumo também não existia antes e agora, se atendido aqueles critérios, nós teremos a incidência do IBS da CBS. Tributação sobre a renda segue inalterável, a sujeição antes era uma coisa subjetiva e agora é vender mais de um imóvel que tenha sido construído nos 5 anos anteriores. E a carga tributária média, que antes era de mais ou menos 6% no caso de equiparação para pessoa jurídica, agora vai ser a redução de 50% sobre a alíquota do final do IBS da CBS. Então é muito parecido a questão da construção própria e da revenda, o que muda é basicamente o critério de sujeição para esses imóveis. Então as pessoas que constroem, têm o hábito de construir na pessoa física, precisam dar uma atenção especial a este aumento de carga tributária que vai incidir aqui. Com essa apresentação, então, com esse quadro, a gente acaba concluindo o nosso propósito a gente quer chamar a atenção de determinados segmentos, né? Então, nós queremos chamar a atenção aqui de empresários que operam com imóveis, sejam com alocação, seja via pessoa física, via pessoa jurídica, quem constrói, quem revende imóveis, porque eles serão muito impactados. Então, nós já resolvemos antecipar essa abordagem dentro de uma ideia que é preciso antecipar ações. De novo, nós falamos que não adianta deixar para tomar ações quase na virada para 2027, porque vai acabar custando caro. É uma questão que tem uma complexidade, então para nós também é complexo. É uma legislação nova, então que nós estamos estudando, acho que desde o início do ano passado nós já estamos estudando, então talvez uma facilidade de entendimento que nós temos hoje um pouco é do entendimento geral que nós já tínhamos, mas porque a gente já vem estudando desde o ano passado. Então é necessário que o empresário consiga se organizar, consiga se bem assessorar
para verificar seu caso concreto, para fazer seus mapeamentos, fazer seu planejamento e fazer reorganizar as suas programações. Eu acredito que, de novo, a questão da profissionalização, né? Se você tem um, dois imóveis, é pequeno, tudo bem. Se você pensa em crescer ou se você já é grande, seu negócio já é explorar o ramo imobiliário de forma geral, é o momento de se profissionalizar pelo CIB, pelo rastreamento, pelo uma série de coisas que está começando, e o ponto de partida talvez seja o entendimento que é o nosso objetivo com esse treinamento. Eu acho que até um ponto final, né? Nós estamos tentando compartilhar essas informações até num formato bem simplificado, mas é importante citar que a gente vem participando de cursos onde eles têm uma carga horária muito extensiva, focando só nessa situação. Então, é um tema complexo, demanda muito envolvimento. Concluímos esse treinamento. Obrigado por você ter compartilhado desse tempo conosco. Esperamos que tenha atingido o nosso objetivo, que é gerar impacto em relação à mudança. Vai mudar, vai ter que ter sistema, vai ter que ter nota fiscal, vai ter que ter o cuidado com o CIB, o cuidado de como fazer as coisas, profissionalizar um segmento que talvez era o que faltava no Brasil para se profissionalizar dentro dos segmentos oficiais, tá bom? Muito obrigado pela parceria, até mais.